Fala, provedor! Seja muito bem-vindo a um conteúdo aqui de primeira, tá? Seja muito bem-vindo ao projeto Provedor Faixa Preta, tá certo? Bom, então, sobre o que é esse projeto Provedor Faixa Preta? É uma série de lives e conteúdos gratuitos e exclusiva para você, tá? Para quem é dono de provedor de internet ou administra o provedor, né? Para quem quer crescer realmente como provedor. Então é isso aí, esse projeto Provedor Faixa Preta. E qual é o objetivo desse projeto que você está fazendo, Roberto? Desses conteúdos, dessas lives, né, de poder, de configuração, de mindset, de tudo isso? É trazer estratégias, técnicas, ferramentas, segredos, insight, tudo que há de mais importante para você fazer o seu provedor crescer. São soluções reais, na prática, tá? Eu mostrando aqui e muitas vezes provando a você porque aquilo funciona, tá? Testada diretamente nas ruas, né? No caso, dentro do provedor, na rua, trabalhando, o que deu certo, tá? Para vários provedores. E para quem quer crescer realmente como provedor de internet e eliminar as reclamações, link topado, cancelamento e outros problemas que não fazem o teu provedor se desenvolver. E claro, multiplicar seus lucros, né? Todos os meses, tá certo? Bom, mas aí você pode estar caindo de paraquedas nesse vídeo aqui e dizendo quem é esse maluco que está falando aí, né? Quem é que está falando? Bom, meu nome é Roberto Júnior, tá? Eu ensino provedores a reduzir reclamação, cancelamento, tendo crescimento imediato, tá certo? Sempre que você aplicar essas técnicas, você vai conseguir sair de um degrau para outro e fazer seu provedor crescer. Isso é muito importante. Bom, hoje eu tenho muito mais de 300 alunos, já passou aí, tá? Em cursos, em mentorias, essa coisa toda. E sou provedor desde 1996, antes da Microtik. Olha a idade, não vou revelar, né? Mas vamos lá. Então faz muito tempo. São 27 anos de experiência nesse mercado, tá certo? Bom, e seja bem-vindo, tá certo? Se você gosta desse conteúdo ou está gostando de acompanhar, não esquece de se inscrever nesse canal para você continuar recebendo esse conteúdo gratuito, né, e de poder, né? Agora o que eu peço a você é o seguinte: separa um papel, uma caneta ou anota aí, fecha a porta, manda a esposa para a sala, os filhos brincar ou coisa desse tipo, que nesse momento nós vamos começar a aula, tá certo? E aí eu peço a você o máximo de concentração para que você possa absorver o máximo desse conteúdo. Esse conteúdo vai ficar gravado aqui no YouTube, tá certo? Extremamente tranquilo para você rever e até aconselho você a fazer isso. Mas quando você sair desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai ter crescido, que você vai ter desenvolvido mais ainda, né? Para ajudar o seu provedor a crescer. Então vamos lá, né? Vamos começar esse negócio aqui. Nós estamos seguindo. Bom, a de hoje, espero que os senhores estejam me ouvindo aí. O pessoal que já está ao vivo, me dá um ok no chat aí, que estão me ouvindo. Coloca teu nome aí, tá? Para a gente poder saber que está todo mundo aí participando, que está tudo certo, que vocês estão me ouvindo aí no áudio, para que eu possa começar aqui e a gente bata um papo bem legal sobre a questão de microtique. A gente vai a fundo agora, mexer um pouco sobre microtique. Tá bom? Me dá um ok aí, diga de onde você é, o nome, está participando, dê boa noite aí, apareçam. Eu não sei se é meu chat que está travado ou todo mundo só me assistindo. Hoje a gente vai tocar no assunto sobre microtique, tá? Como você saber qual é o melhor microtique usar num determinado momento. Eu escuto muitas vezes alguns provedores. Galera, me diz se vocês estão me ouvindo aí, tá tranquilo. Queria saber de vocês se está tranquilo aí, vocês estão conseguindo me ouvir legal para eu começar aqui, para a gente começar. Afinal de contas já são 9h08, né? Para a gente começar. Me dê um ok aí no chat. E tá tudo certo, vocês estão me ouvindo? Alguém bota aí um ok no chat aí, tá? Para que eu possa. Beleza. Antônio Félix de Salvador apareceu ali. Estão me ouvindo legal aí? Tudo certo aí? Posso começar aqui? Vocês estão realmente me ouvindo? Não tá alto, tá tranquilo? Dá para ouvir aí, né? Dê um ok aí. Vocês que estão aí. Opa, tampa aqui pegou. Bom, acredito que vocês estão me ouvindo em alto e bom som. Ótimo. Obrigado, Antônio.
Beleza, vamos seguir então. Galera, é o seguinte. Antes de começar isso aqui, parece que é um tema assim muito bobo, né? Um tema besta, tal, Roberto, mas é um tema tão simples. É um tema simples, porém complexo. Vou explicar por quê. Porque a gente, quando vai pensar, imagine um provedor quando vai começar a trabalhar, ele já pensa logo na melhor microtik que ele possa comprar, tá? Ele já pensa logo, ou não digo nem o cara que está começando, o cara que já tem até uma quantidade de cliente, então ele já, várias pessoas me procuram, tá? Do tipo assim, eu tenho 200 clientes, 300 clientes, e aí o cara chega e diz assim, Roberto, mas o que você acha da CCR 1036, 1072? Cara, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que você tem que fazer o upgrade da sua microtik de acordo com o seu provedor. Tudo no seu provedor precisa ser assim, porque senão você nunca vai ter lucro na sua vida, tá? Sempre que eu falo sobre HTB, a questão de banda larga, né, o cara vender link banda larga, vários provedores chegam para mim e dizem assim também, Roberto, mas não precisa aplicar o HTB. Faltou o link, compra mais. Beleza, cara, mas você já parou para analisar que o compra mais você está comprando para cobrir uma demanda que já existe? Então vamos lá, se você fatura hoje, sei lá, 5 mil reais, você precisa aumentar a compra de link. Mas eu vou comprar mais link, eu vou vender mais. Não, você está comprando mais link para consertar uma lentidão dos seus clientes, que já pagam 5 mil reais. Então não vai haver mudança, você vai ter um gasto maior. Mas aí eu resolvo. Beleza, mas tem outra forma de resolver da forma correta, tá? Para isso, é o caso do HTB. A mesma coisa é a microtik. Eu vou falar da microtik hoje porque é o foco da nossa live. Não adianta você comprar uma grande microtik, você ficar sem grana para investir na rua. Aí você tem uma mega microtik lá, sei lá, uma CCR, uma 1072, pode ser uma 1072, por exemplo. E aí você não tem dinheiro para investir na rua. Você não compra link dedicado, compra banda larga porque não sobrou grana. Mesmo usando a banda larga, você não tem dinheiro para investir na sua rede lá de fora, seja ela cabo de rede, seja ela Wi-Fi, seja ela fibra, né, FTTH. Então, assim, tudo isso é gasto. E gasto que você precisa fazer como investimento. E é um investimento que lhe dá retorno. Ou seja, existe aquele gasto que não te dá retorno. Exemplo, comprar um carro. Mas eu vou trabalhar nele, mas ele não vai te dar um retorno financeiro imediato. Você vai gastar a gasolina, vai rodar no carro, vai ter desgaste, vai ter aquela depreciação do seu veículo, mas ele não está lhe dando um retorno direto de carro. Você está passeando com o carro. Tá? Mas quando você compra uma microtik, você está instalando o cliente. Quando você compra um cabo de rede, uma fibra, você está colocando clientes. Então aquilo é um investimento. Tá? Mas você tem que saber investir da forma correta. Eu quero começar essa live aqui para a gente analisar a fundo o que é importante em cada microtik. E no final dela, eu vou deixar aqui uma ideia de como eu faria, dependendo da quantidade de cliente, qual o tipo de equipamento que eu usaria para trabalhar na minha rede. Tá? Então eu vou, no final da live aqui, eu vou deixar para você aqui o quê? A escadinha de crescimento da microtik. Tá? Tudo bem. Como assim, Roberto? Eu quero começar com cabo de rede, eu quero atender meu bairro. Beleza. Qual microtik eu compro? Essa. Vou deixar exatamente isso. Você chegou a X clientes, tá bom, sua microtik vai começar a topar, não é? Qual é a próxima que eu compro? Essa. Então eu vou deixar toda a ideia que eu tenho, claro que a gente tem uma certa experiência já, né? Há 20 e tantos anos no mercado, trabalhando tanto com Wi-Fi, quanto cabo de rede, quanto FTTH, então a gente tem noção mais ou menos qual a melhor microtik para colocar para evitar dor de cabeça e não gastar muito. E a gente vai ver aqui ao vivo a gente vai ver que você vai ver preço aqui comigo. Tá? A gente vai ver preço, a gente vai estudar, a gente vai meter a mão na massa mesmo. A gente vai a fundo na microtik para dar uma olhada, até diagrama, vocês vão ver como é legal. Eu faço normalmente quando eu vou comprar alguma microtik para colocar no local, eu analiso vários detalhes dela que eu acho importante, tá? Lembrando, eu não vou tocar no assunto de equipamentos que sejam Wi-Fi. Por exemplo, a RB912, eu não vou tocar nesse assunto. Tá? A 922,
Eu não vou pegar ela porque você tem que analisar outros detalhes, né? Por exemplo, a SXT, me interessa aqui aquela MikroTik que você tem na sua bancada. Aquela MikroTik vai ficar no seu rack, tá? Então, essa MikroTik é o que me chama a atenção, porque é ela que vai controlar todo o teu cliente. Ou seja, normalmente a gente vai falar aqui sobre as MikroTiks que servem para concentradoras ou bordas, tá? Então eu não vou utilizar para isso aquelas Wi-Fi já de cara dizendo qual o motivo. Por quê? Pouca memória, né? Processamento, então aquela coisa toda. Ela não é feita para criar tanto roteamento, ela é mais para trabalhar em bridge, ponto a ponto, aquela coisa toda. Então, vamos começar analisando aqui, tá bom? Bom, eu vou abrir aqui agora para vocês analisarem aí comigo. Preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou abrir o site da MikroTik, mikrotik.com, para que a gente possa começar a analisar, tá? Se tiver alguma dúvida do que eu estou falando, joga no chat e a gente para e conversa mais. Preste atenção porque eu vou precisar trocar muito de tela aqui. Eu vou trabalhar com várias MikroTiks e eu vou mostrando uma, mostrando outra, mostrando uma, mostrando outra, para que você possa ir analisando tudo da melhor forma, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam aí que eu dou uma olhada no chat. Vamos lá. Bom, eu vou vir aqui em hardware, para quem não sabe, né? Quem está começando agora, o que acontece? Hardware, parte física, né? Software, parte lógica, ou seja, isso aí é curso de informática, né? Mas é importante saber. Hardware é o quê? É esse cara aqui, ó, tudo que você pega, tá? Estou pegando aqui na MikroTik, então isso é hardware. E software é aquilo que está dentro dela, é o Router OS. Mas eu não vou falar de software agora. Eu vou falar de quê? Eu vou falar de hardware. Então vamos dar uma olhada no hardware aqui, para a gente ver como é importante a gente analisar isso por dentro, porque é nesse hardware que eu quero trabalhar, tá? Aqui você vai vendo, sempre ele começa, claro, como toda boa venda, né? Ele começa mostrando os novos produtos, né? Então você já tem aqui uns novos produtos, como a nova geração versão 6, né? Que é muito interessante, ela já é AC, aquela coisa toda. Um SXT também, já na versão LTE, para quem não sabe, a versão LTE é aquela versão que você já tem uma banda mais... A banda é mais longa, né? Maior, passa mais dados, tá? A versão LTE, o chip LTE, né? Então a gente vai ter, também pode ter até uma live sobre isso depois, explicando direitinho como é que funciona o LTE em função das outras bandas normais, né? A gente pode conversar sobre isso aí. Então, digamos que está na vez. Então o LTE nesse momento é a bola da vez. Então está saindo muito equipamento para LTE. Você vê aí, ó, saindo equipamento para LTE, XT, saindo uma tonelada, tá certo? Mas aí eu vou descer, que não me interessa isso aqui, e vou pegar aqui os nossos amigos Ethernet Routers, tá? Já começo dizendo de cara aqui, Roberto, qual a diferença da MikroTik que é router e da MikroTik que é bridge? Na bridge, na verdade, ela foi criada para, como o nome já diz, uma ponte, ou seja, uma comunicação de dados. Ela é um switch, digamos assim, tá? Ela é um suitão lá. Pode você chegar com fibra, sair com cabo de rede. Então você consegue fazer uma VLANzinha ali, mas nada assim do tipo, eu quero criar rotas, eu quero criar PPPoE, nada disso ela faz. Ela é mais simples, ela é mais barata, tá? Por que mais barato? Porque ela não é um roteador, né? Propriamente dito. Ela é uma ponta, ela é uma comunicação. Eu não tenho nenhum aqui, mas ela é muito parecida com a MikroTik Router OS. Então assim, e é muito fácil da gente, normalmente quando está começando, comprar a MikroTik errada. Eu mesmo já passei por isso várias vezes, tá? De comprar MikroTiks erradas. Por quê? Você vai lá, chega no fornecedor, como a MikroTik Bridge, né? Que é aquela que ela não é roteadora, né? Ela é simplesmente uma bridge, então ela é mais barato. Então o que acontece? Você bate o olho, porra, achei massa isso aqui. 5 portas, 10 portas, sei lá. E você olha para lá, olha para cá, uma porta de fibra. Vou usar essa. E aí a primeira coisa que você vai fazer quando você compra, ela é bem baratinho, vou levar ela. Já aconteceu isso comigo, né? Então todo mundo passa por essa situação. Então você olha, vê interessante, o preço é bom, tem as portas que você precisa, e aí você vai lá e compra. Aí chega na sua empresa, vê se já aconteceu isso com você. Se alguém já passou por isso, dê um oi aí no chat ou no comentário, dizendo, já passei por isso. Aí você compra, chega na sua empresa, primeira coisa que você vai fazer,
abrir o inbox para acessar ela. Aí já começa a ficar um negócio estranho, porque você já não consegue localizar ela via pesquisa do Mac, né? Você liga ela lá e ela não aparece, aí você, o que está acontecendo? Já aconteceu isso comigo. Aí eu vou fazer o quê? Bom, já sei, se ela não vai aparecer no inbox, eu vou arriscar ela pelo navegador, né? Aí vou lá no navegador, boto, aí ela faz o quê? Ela abre. Aí eu, abriu, massa, então vou resolver. Agora eu vou entrar nela. Quando eu entro nela, percebo que não é router, né? Ela não é um roteador, ela é só uma bridge. Ela fica totalmente diferente a função dela, ela é muito diferente, toda a tela dela de bridge. E aí você percebe que se deu mal, né? Comprou errado. Ou se você comprou certo, beleza, mas no meu caso, no dia eu tinha comprado errado, de fato, tive que voltar lá para pegar outra. Por quê? Porque eu vi um preço bom, o fornecedor era o mesmo, era uma Microticas, caramba, não sei porque baixou, né? Vou comprar essa. E aí deu errado. Mas aí voltei e peguei o equipamento certo e aí deu tudo certo, né? Mas vamos lá. O que eu queria que vocês analisassem comigo? Eu vou pegar aqui uma Microtik. Eu vou pegar essa primeira aqui, ó, essa X, tá? Ela é uma 5 GB Ethernet. O que quer dizer com 5 GB, 5x Ethernet, Giga Ethernet? Todas as portas que estão aqui, né? Essas portas RJ45, elas são portas Giga, tá? Ou seja, tem a 10 megabits, 100 megabits, que é a Fast Ethernet, e a Giga é 1000 megabits. Claro que para você usar essa porta Giga, você tem que ter um outro equipamento do outro lado Giga, né? Então não se esquece disso. Não adianta você ter uma Microtik dessa, aí começa a distribuir cabo nos postos da rua, e aí chega lá e bota um switch Fast, que só passa 100. E não está subindo Giga. Não está subindo Giga por conta disso. Tá? E vai ter um detalhe muito importante, que a gente vai analisar isso mais na frente, você vai ver o que eu estou falando, que é no diagrama. Eu vou mostrar a vocês o quanto é importante você prestar atenção no diagrama. Mas vamos clicar nessa primeira aqui. E aí quando eu clico nela, perceba, eu não sei se dá para vocês verem aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O endereço que está aqui, ó, quando eu clico nela, já me mostra a própria RB750GR3, ó, tá? É a nova versão da 750. Não compre, mesmo você sendo um provedor que está começando agora, não compre Microtik que não seja Giga Ethernet, tá? É muito importante que você compre ela sendo Giga Ethernet. Por que isso é importante, Roberto? Porque você vai precisar crescer. E a Giga Ethernet a gente vai ver que ela tem outro processador, outra memória, entendeu? Então vamos dar uma analisada nisso. Vamos dar uma comparada aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa de baixo aqui, ó, ou melhor, essa de cima, que é essa X-Lite. Pronto. Tem outra aqui chamada X-Lite. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês, botar aqui. Essa é a Lite, ó, RB750R2, versão Lite, tá? Como assim Lite? A Microtik considera Lite aquela versão mais simples, né? Mais simplesinho. Então vamos dar uma analisada aqui nessas versões aqui. Deixa eu fazer uma coisa bem legal aqui para a gente trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui para a gente ter essas especificações e a gente poder fazer um estudo bem detalhado aqui. Eu queria botar as duas aqui. Eu vou botar a Lite de um lado e vou botar a GR3 do meu lado direito aqui, para que a gente possa olhar para as duas ao mesmo tempo, tá? É interessante você começar a perceba, Roberto, essa Microtik, você aconselha para mim começar o provedor? Sim, porém eu aconselho o seguinte, eu aconselho calma, porque eu vou explicar, tá? Veja, mas essa RB750 você aconselha? Depende. Por quê? Porque se você for trabalhar com altas bandas, por exemplo, vendendo link acima de 50 MB, 100 MB, 150 MB, ou seja, está trabalhando na fibra, essa RB750 ela não é giga. Já começa ruim aí. O preço dela está até interessante aqui. Claro, isso é uma sugestão de preço, né? $39, ó. Tá? Você multiplica isso aqui por 5, vai dar mais ou menos o preço sugerido por eles, tá? Mas o que acontece com essa Microtik aí?
ela não é giga. Então já é o primeiro problema. Você vai trabalhar com fibra, FTTH, comprou OLT, você vai trabalhar próximo ali de giga, né? Gigabit. Então, não dá para você trabalhar com uma que só chega a 100 megabits. Então, essa é uma das desvantagens. Veja que eu já comecei a analisar as MikroTiks, tá bom? Mas vamos analisar elas duas juntas. A gente vai ver outras MikroTik também. Estamos só começando aqui, tá bom, Diego? Não se aperreia não, que a gente vai pegar isso aí e vai dar uma olhada nisso aí direitinho. A gente pode até fazer uma comparação entre a 1036 e a 2116. E aí vocês vão ver que com o tempo, a gente analisando, tendo essa visão técnica que eu quero mostrar para vocês, vocês vão ficar criteriosos. Vocês vão começar a perceber, cara, não dá para ser aquela ali. Você, Diego, você que botou essa mensagem aí agora, vai chegar um ponto que você vai dizer assim, você que vai tomar a decisão, se é a 2116 ou a 1036. Por quê? Porque a gente vai começar a analisar MikroTiks por aqui. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho a 750 R2 e aqui eu tenho a 750 GR3, tá? A arquitetura dela é a mesma, MIPS. A CPU dela já muda um pouco, tá? Ela aqui tem um processador, um core só. E essa GR3 já tem 2 processadores. Opa, já tem uma melhora, não é? Então a GR3 com certeza já é melhor. Vamos ver qual é a velocidade a frequência do processador dela, né? A CPU dela. Essa daqui, a R2, é 850 MHz. Tá bom? Tá ótimo. Mas e essa aqui? Já é 880 MHz, tá? E ela tem 4 CPUs. Ou seja, o que quer dizer 4 CPUs? Ela tem 4 contadores de CPU. Isso aí eu tenho que mostrar o diagrama direitinho dela. Já vou mostrar o diagrama, vou explicar a vocês isso com mais calma, tá? A RouterOS é versão 4, todas as duas são iguais, ó. RouterOS versão 4. Memória RAM. Memória RAM é aquela memória de trabalho, tá? É aquela memória no qual você está precisando fazer trabalho, por exemplo, você vai lançar o CGNAT na sua MikroTik, né, para você se proteger do seu cliente. O que acontece? Você vai precisar de processamento ali dentro para trocar as portas do CGNAT. Você vai fazer um HTB, não precisa nem ser um HTB, um controle de banda normal do PPP-UE, você vai precisar de memória para trabalhar aquilo ali, além de processador. Então, veja, a memória ela é muito importante. Porém, essa memória é aquela memória que quando você desliga, ela apaga. Essa daqui, ela está desligada. Por ela estar desligada, a memória RAM está apagada, está zerada. Mas ela é muito importante para agilizar o processo. Ela é mais rápida do que a memória interna, a memória ROM, né? Que é aquela memória de guardar os arquivos, tá? Então vamos lá, ela é exatamente para trabalho. Então aqui na 750R2 temos 64 MB, tá? Aí uma coisa interessante, ó, na GR3 nós temos 256 MB para trabalho. Veja o quanto ela mudou, tá? Então veja a diferença. Aí você chega para mim e diz assim, tá, então tem que começar logo na 750 GR3, é como eu falei, se você está pensando em começar, por exemplo, um provedor a rádio, né, onde você vai ter um gasto com rádio, um provedor a cabo de rede, aonde você não tem um link muito grande, aquela coisa toda, pode começar com a 750R2, não tem problema nenhum, entendeu? Mas se você tem condições de começar com a 750 GR3, seria interessante. Por quê? Porque ela já tem mais memória, ela já tem mais processador e as portas dela já é giga. A gente já viu isso aqui. Ó, memória interna para guardar as coisas, ela tem 16 MB. Que memória interna é essa? Serve para quê? Guardar um backup. Se bem que você guardar um backup dentro da MikroTik não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se você guardar um backup dentro da MikroTik e ela queimar, o backup vai embora também. Mas tudo bem, o backup é feito ali, os arquivos de log ficam ali, então ela não precisa de muita memória interna para salvar. Ela precisa ter uma memória só para salvar o sistema operacional, salvar um log, salvar um backup, coisa pequena assim. Você não está trabalhando com muitos arquivos ali dentro. Você precisa sim de memória RAM, que é a de trabalho. Então veja, a GR3 ela já compensa isso. Ela tem a mesma memória a memória ROM, que é aquela memória interna, 16 MB, e você tem a memória RAM, que é 256. Ela já é bem melhor, tá? Bom, descendo aqui, a
A nossa amiga 750R2, ela trabalha com a temperatura de menos 40 graus a 70 graus. Isso é importante, sabia? Muita gente não leva isso a sério. Perceba que na outra, na 750GR3, ela perde um pouco, tá? Por que ela perde um pouco? Vou explicar a vocês agora e o porquê que isso é importante e eu já paguei por isso, tá? Perceba que o teste em ambiente de temperatura é o seguinte, ele começa a trafegar dados ali dentro. Eu vou mostrar isso para vocês no teste. Já já a gente vai ver isso aqui, o gráfico do teste ali, a planilhazinha de teste. O que acontece? Perceba que a R2, ela suporta 10 graus a mais. Ela vai até 70 graus Celsius. A GR3, ela só vai até 60 graus Celsius. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu uso, no meu provedor, eu uso armários externos. Aqueles armários que tem externo, que a gente bota, né, cooler para manter a temperatura, aquela coisa toda, e meto uma MikroTik ali dentro. Eu já tive problema com MikroTik travando por excesso de temperatura. Chegava ao ponto de que, quando dava próximo de meio-dia, ali 1h da tarde, travava tudo. E lá vai a gente na correria, chegava lá, abria. Quando abria o armário, tava aquele calor lá dentro, né? A gente chegava lá, desligava a MikroTik, ligava de volta, aí a MikroTik voltava a funcionar. Quando a gente fazia a medição, por incrível que pareça, o armário estava dando mais de 70 graus Celsius. Estava direto no sol, não tinha proteção nenhuma, o cooler não estava fazendo esse efeito, a caixa hermética era muito pequena, né? Então, tipo, era se eu não me engano, 6U, era 7U, coisa pequena. E aí, quando a gente botava a MikroTik dentro, ficava aquele abafado ali, né? Então, a gente trocou por uma caixa maior. Então, veja, perdemos dinheiro no projeto, simplesmente porque não damos atenção a isso. Né? A temperatura, a gente vai ver que entre MikroTiks é impressionante isso, muda muito isso. Quer ver onde isso funciona muito também, onde você tem que prestar atenção nesse teste de temperatura do ambiente? As MikroTiks que servem para transmissão de dados via Wi-Fi. Como assim? 912, 922. Você sabia que ela tem diferença de temperatura? Isso vai servir para mim para quê? Cara, para um pouquinho. Tu vai botar essa bicha lá em cima, com um pigtailzinho ligado no antena, tá? De disco, de ômega, do jeito que você quiser. Esse negócio vai estar levando sol o dia todo. Lá na torre, dependendo do local da torre, difícil acesso. Tu não está preocupado com isso? Ou seja, de repente tua MikroTik começa a travar e tu não sabe que é a temperatura. Sabe o que acontece com o provedor que não tem essa informação? Ele vai comprar outra. Ele vai achar que a MikroTik dele não está com problema. O que ele vai fazer? Atualiza o software. Continua travando, reseta ela, faz outra configuração, continua travando, os clientes reclamando. E aí eles ficam invocados, pegam o resto do dinheiro que ele tem do mês, vê se não é assim que a gente trabalha. Eu sei porque eu já passei por isso. Então assim, pega o resto do dinheiro do mês, sacrificado, vai lá e compra outra. Né? Às vezes no Mercado Livre, de outro jeito. Então assim, ó, você vai lá e compra outra. Aí bota no lugar. O que acontece com ela? Trava. E aí você fica sem saber o que é. Simplesmente, às vezes, somente a temperatura. Então, analisa isso com calma, além de processamento, de tudo isso. Isso é importante você prestar atenção nisso. Então, a partir de hoje, perceba isso. E a gente vai ver daqui para frente várias MikroTiks com isso, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem PoE, ó. A R2 ela tem PoE, duas portas PoE, duas portas não, desculpa, duas conexões PoE, sendo que um é PoE, né? Ou seja, ela entra na RJ45 e outro é um conector DC jack, né? Que é aquele conectorzinho normal que entra atrás, né? Esse conectorzinho aqui atrás preto. Então são duas formas de alimentação. A alimentação dela, olha que legal. Vou mostrar uma coisa a vocês para você ver. Poxa, Roberto, mas é da mesma família. É impressionante isso, é engraçado isso, é da mesma família e como são diferentes. A gente nunca parou para perceber. Olha só, percebe aqui, ó, qual a voltagem de trabalho da R2? 6 a 30 volts. Né? Agora, vê a voltagem da GR3, 8 a 30 volts. Parece pouco, não parece? Joga essas duas MikroTik numa bateria, no no-break daqueles de eletrônico, né? Que a gente bota em armário lá e falta energia, deixa ele sendo alimentado pela bateria. Qual das duas vai durar mais? Qual das duas vai segurar mais? A R2. Por que a R2 vai segurar mais? Porque ela consegue trabalhar até 6 volts. A tua bateria, quando vai acabando lá na torre, né?
Ou seja, eu estou falando agora para quem trabalha com rádio, tá? Mas de repente você tem em algum lugar aí uma bateria alimentando um OLT, uma MikroTik lá no posto, enfim. A situação é a seguinte: você está com uma MikroTik em algum ambiente, faltou energia, ela está na bateria. E a bateria não é grande porque o ambiente é pequeno, tipo torre ou armário desse tipo. O que acontece? Vai chegar um determinado ponto que cada vez que passa a bateria diminui, ela vai sair de 13 volts, ela vai para 12, ela vai para 11, ela vai para 10. E aí quando ela chegar a 8 volts, o que vai acontecer? A GR3 começa a desligar, mas a R2 está funcionando. Então quer dizer que nesse momento você vai usar a R2? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não quero usar nem A nem B. A gente precisa determinar o que é importante. Eu falei aqui que a R2 ela não tem porta giga. Então logo se você vai botar uma torre que você sabe que não vai passar de 100 MB cada conexão, não tem para que você botar uma GR3 ali se você sabe que você pode ganhar nesse outro lado. Entendeu agora? Então tem que ser analisado cada detalhe. Eu estou passando por cada detalhe aqui. Perceba que cada detalhe leva para um caminho. Tá? Então isso é muito importante. Outra coisa aqui, ó, máximo power consume. Ou seja, ele consome 2 watts. O que é o watts? É uma potência. Né? Então assim, ó, a outra consome 10 watts. Ou seja, o consumo da GR3 ele é maior do que a R2. Claro, o chipset dela é maior, trabalha com mais banda, né? Aquela coisa toda. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a R2, ainda assim, ela acaba a bateria. Demora mais para acabar a bateria do que a GR3. Entendeu? Mas se você está num ambiente, veja bem, vamos lá, eu estou mostrando o lado da R2. Lá na torre, no poste, com uma bateria pequena, tal, uma bateria de carro, uma estacionária, coisa desse tipo. Mas aí o que acontece? Essa bateria começa a se acabar. Qual das duas seria mais interessante colocar ali? Seria interessante colocar a R2. Por quê? Primeiro, ela consome menos. Ela é 2 watts. Tá? Segundo, ela vai até 6 volts. Ela ganha mais 2 volts. Cada volt desse aí, dependendo da bateria e do seu consumo, é 1 hora, meu amigo, de trabalho. É 30 minutos de trabalho, ou seja, você ganhou 1 hora, ganhou 1 hora e meia até chegar lá, a mais do que a outra. Estão começando a entender a diferença? Então vamos lá, agora eu vou falar do outro lado. Você está no armário que você tem bateria, você tem gerador, você precisa de banda. Você vai usar um R2? Não, você vai usar uma GR3. Por quê? Porque mesmo que falte, você tem como suprir ela. Mas é uma MikroTik que puxa mais, mas ela é mais robusta, ela passa mais banda. Então eu estou mostrando os dois lados da moeda, tá? Para não defender nem a R2 nem a GR3. Mas vamos lá. Eu não vou entrar em diagrama aqui, porque eu me interesso mais no diagrama nas MikroTiks maiores. Tá certo? Então vamos olhar aqui, ó. Eu tenho uma 10/100, 10/100 é 5 portas dela, né? 5 portas Ethernet, como eu falei aqui, a R2. E a GR3 ela é 10/100/1000. As 5 portas, tá bom? E o resto a gente já sabe. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu quero passar para outras MikroTiks, tá bom? Então, quando você me aconselha, Roberto, usar essas duas MikroTiks para a gente encerrar aqui, tá? Eu aconselho, depende do seu planejamento, da sua infraestrutura. Se você é um provedor que está no sítio, na zona rural, ou até mesmo na cidade, mas você tem pouca banda, a sua área ali é para você atender planos de 10, 20, até 50 megas ali, né? Dependendo de como você vai entregar isso, vai entregar no rádio, vai entregar no cabo de rede, que a gente sabe que não passa os 100 mega, né? Depende muito da distância do cabo, a qualidade do cabo, de preferência puro cobre. Aí vem aquela história, o puro cobre tem que ser com a bitola maior, a bitola é a espessura, né? Do cabinho. Então, você colocando um cabo de boa qualidade, suíte de boa qualidade, mesmo assim, pela distância, pela deflexão, que é aquela queda que você bota entre um poste e outro, ela gera um peso, né? E aquele peso, ele gera aquela bolsa, que muita gente chama de bolsa, de flecha, tá? Aquela deflexão. E aquilo ali, com o calor e o frio, há o deslocamento do cabo, né? Ou seja, o cobre e o alumínio, se você estiver trabalhando com alumínio, se estiver trabalhando com cobre, o calor e o frio faz com que ele se dilate e que ele encolha, tá? E isso gera oscilação, além de indutância do cabo de rede, né? É aquela história, quem nunca pegou
um cabo de rede em dia de chuva num poste, num conector e levou aquele beliscãozinho. Ah, quer dizer que está vazando corrente? Aquilo ali é indutância do cabo elétrico molhado, o cabo de rede molhado, ele recebendo aquela indução vindo do outro cabo, tá? Como provavelmente não tem um aterramento, aquilo funciona desse jeito. Então, depende da estrutura. Ah, mas eu quero começar meu provedor, não quero começar com Wi-Fi no sítio, eu quero começar com FTTH. Mas eu tenho poucos clientes, eu tenho poucas portas, eu quero atender banda de 50 megas. Eu queria começar com a GR3. Dá para começar? Dá para começar. Claro que você vai migrar para outras, talvez fosse mais interessante aí outras, a gente vai conversar sobre isso. Mas a GR3 já é interessante, mas veja que só dá para começar com ela, por vários fatores que a gente viu aqui. E um deles é que ela é giga e a outra não. Então vamos partir para frente. Eu queria mostrar para vocês, ó. Vou colocando aqui o que eu já fiz até agora, né? Então vamos lá. Ela é uma MikroTik GR não, vamos botar 750 R2, a gente falou sobre ela. Eu vou colocar aqui porque eu quero colocar no final, quando eu oriento, assim, a minha opinião de utilizar essas MikroTiks, tá? Quando é que você deve usar essas MikroTiks? Por quê? Porque eu uso todas elas e eu sei o limite delas, pelo menos em capacidade de banda de cliente. Então eu criei uma estrutura no provedor que eu sei e eu tenho todas elas trabalhando. Inclusive uma delas está aqui, né? Está aqui de xodó na minha mesa, aqui na minha casa. Então tenho ela, tenho SXT, tem todas. Então já trabalhei com todas e trabalho com todas. Não saio da MikroTik, só quando eu passar mesmo, dependendo do local, aí já tem que entrar no hall e tal, mas aí MikroTik ainda é o equipamento do provedor pequeno, ou seja, ele é o equipamento de entrada. O provedor que começa pensando no Cisco, no hardware, ele precisa ter muito dinheiro para fazer esse investimento. Não estou dizendo que é ruim, não. Nem estou dizendo que é ruim, nem estou dizendo que não faça. Porém, normalmente a gente precisa investir. Quando a gente dá, é igual a carro, né? Eu costumo dizer isso. A gente precisa botar o carro para pegar porque o carro não está pegando sozinho. Então você precisa ter aquele esforço inicial, que é aquele esforço que você tem que fazer para começar a andar o carro. E o provedor é mais ou menos isso. Você tem que ter aquele esforço inicial de investimento para depois começar a ter o retorno e começar a fazer os investimentos aos pouquinhos. Então, eu não aconselho você que está começando o provedor uma mega MikroTik, porque não vai mudar nada na sua vida, tá? Vai fazer a mesma coisa que as outras pequenas fariam, claro, determinadas proporções, né? Mas vamos lá, já botei essas duas aqui. Agora eu vou trabalhar com duas aqui que eu acho interessante. Todo mundo me pergunta, tá? Todo mundo me pergunta, Roberto, a 3011 e a 4011, tá? Vamos dar uma olhada nela aqui. Vamos ver a situação dessas duas. Deixa eu ver onde é que está aqui. Essa aqui é geral. Bom, vamos dar uma olhada aqui e ver se acha elas aqui. Powerbox, para trabalhar, tal. Vamos ver aqui, ó. A 2011 também é interessante, mas a 2011 ela é uma MikroTik que não foi muito bem aceita, tá? Por conta do processador dela. Mas ela é interessante, eu já vi vários provedores reclamando dela, porque assim, logo em seguida lançaram a 3011, né? Então quando chegou a 3011, chegou matando, porque é quase o mesmo preço, e a 2011 começou a ficar escanteada, né? Mas é boa, tá? Então vamos lá, vamos pegar essa 3011 aqui, pegar essa 3011, e vamos pegar, cadê? Vamos pegar agora, deixa eu voltar aqui, pra gente pegar outra aqui, que eu quero botar as duas separadas, naquele esquema que a gente fez, lembra? Pra gente testar aqui, eu vou botar a 4011. Já peguei a 3011 e a 4011. Eu quero analisar isso com vocês, tá? Aí essa daí a gente vai entrar no diagrama dela, pra gente dar uma olhada nesses dois detalhes, que é muito importante mostrar esse diagrama a vocês, porque faz diferença na hora de comprar, tá? Luiz pediu para ver a 2011. Eu falei agora, Luiz, acho que a 2011 não vale muito a pena. Eu vou tentar ver se eu boto ela aqui. Vou pegar a melhorzinha da 2011. Vou pegar aqui a 2011 UIAS. Vou botar ela aqui também para a gente tentar comparar as três aqui. Tentar ver se cabe aqui. Peraí, eu já peguei a... Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Essa aqui... Não peguei nenhuma aqui. Aqui é 3011. Peguei a 3011. Aqui. Essa daqui é a 2011. Falta a 4011, né? Deixa eu ver se eu já peguei a 4011 aqui. Não.
pegar a 4011 agora. Vamos reduzir aqui. Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Vamos lá. 2011. Vou botar ela aqui desse lado para vocês prestarem atenção. A 2011. Vou botar aqui no meio, se eu conseguir as três. Vou botar aqui, me desculpe aí, porque o nosso amigo Luiz pediu para botar a 3011 e a 40, 2011, 3011 e a 40. Vamos falar logo de bolo, logo das três aqui, tá? E depois eu vou falar o que o Diego pediu ali, que é a 21, 26 e a 1036 ali para a gente analisar. Vamos analisar a fundo aqui. Vamos pegar a 3011 aqui. Eu acredito que eu consiga botar as três aqui. Tenho fé. E se eu não conseguir, a gente dá um outro jeitinho aqui. Vou deixar elas aqui assim. Opa, quase deu. Não vai dar. Ela não fecha mais. Vou fechar esse site aqui. Para ver se eu consigo. E no limite do navegador. Bom, mas vamos lá. Vou tentar ver o que é que eu faço aqui para ajudar os nossos amigos aí. Essa fecha mais? Acho que fecha. Fechou um pouquinho aqui. Eu ganhei um pouquinho de espaço. Espera para cá um pouquinho. Já passando. Para cá um pouquinho e... Quase. Quase que dá. Ver se dá para fazer aqui assim. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, 2011, 3011 e 4011. Vamos analisar essas três. Vamos ver a situação delas aqui. Vocês vão me dizer o que vocês acham aí dessas três, tá certo? Clique na balança de comparação que o site dá para comparar as três de uma vez. Dá, mas o problema é o seguinte, Luiz. Eu quero mostrar o gráfico que tem dentro dela e aí não dá para mostrar. Você vai entender o que eu estou dizendo. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, ó. Vamos lá, especificação técnica da 2011, da 3011 e da 4011. Vamos começar analisando a especificação dela, tá? Primeira coisa, CPU, tá? CPU dela, a arquitetura da 3011 da 4011, ela é 32 bits, tá? A arquitetura da outra é uma MIPS. Tá certo? Então já muda um pouco, ela é 32 bits. Então ela já tem uma arquitetura melhor de tráfego de dados. A arquitetura que ele fala nada mais é do que o desenho da placa, tá? É o desenho, a forma de transmissão que a placa consegue fazer. Ela consegue transmitir a 32 bits. Eu vou fazer depois, eu vou explicar a vocês com mais calma. Eu precisaria de uma live para a gente chegar lá para explicar essa questão de arquitetura. Mas vamos lá. CPU. São dois tipos de CPU aqui, na verdade são três, né? CPUs diferentes, tá? É a 9344, a 88064 e a 21400. Mas o que importa aqui, que eu quero chamar a atenção para os senhores, é exatamente a quantidade de core dela. A 2011 eu tenho um core só, tá? A 3011 eu tenho 2 cores e a 4011 eu tenho 4 cores. Então a gente já sai com problemas em relação à quantidade de cores na CPU. Core, na verdade, é como se você tivesse um processador dentro de outro, né? A gente chama de núcleo. Então, na verdade, ele tem um núcleo, né? Um núcleo, a 2011, a 3011 tem 2 núcleos e a 4011 ela tem 4 núcleos. Isso vai ficar muito bem explicado quando eu abrir o diagrama aqui, que vocês vão entender, tá? Já já eu abro o diagrama. Então você vai dizer, agora eu entendi o que você quer falar como núcleo. Bom, frequência dessas CPUs, vamos lá, presta atenção. A 2011, ela tem uma frequência de 600 MHz, tá? 600 MHz é a frequência nominal. Vamos lá, a CPU, a outra, a 3011, ela tem 1.4 GB, então já sai ganhando até agora em relação a 2011, tá bom? A 4011, ela tem 1400 MHz, 1.4 GB, né? Então, baseado, parecendo com o 3011. Então, a 3011 e a 4011 tá ali, pau a pau. A 2011 vem perdendo em tudo, né? Aí você diz assim, mas Roberto, você tá batendo na 2011? É porque é o seguinte, cara, para você comprar uma 2011, é melhor você comprar uma 750 GR3. A gente viu agorinha que ela tem 850 MHz, né, de frequência, ou seja, ela tem mais frequência,
Ela tem mais processador, a 750, do que a 2011, né? A gente viu que ela tem, se eu não me engano, 2 cores, não foi? 2 cores, se eu não me engano. Então, a gente tem várias coisas que tem mais do que a 2011. Então, você vai pagar mais caro no avião. Ah, porque tem 5 portas a mais, tá? Só por causa de porta Ethernet, mete um switch giga lá e resolve. Entendeu? Então, tem que analisar com muita calma. Claro, quando eu falo que você compra a 750GR, eu estou falando início de provedor. Ah, Roberto, mas hoje eu já tenho todos os como é que se diz assim? Eu já tenho todos os cabos, eu não posso mudar. Beleza, depende da sua estrutura. Eu estou mostrando caso a caso, tá? Mas assim, aí nesse caso, entre comprar uma 2011 e uma 750GR3, eu compraria uma 750GR3. Tá? Até porque a 750GR3 a gente viu que era $59, o preço sugerido. O preço sugerido da 2011 é 119, é o dobro. Então presta para analisar isso aí, tá? Analisa aí, estamos analisando. Então vamos lá, vamos descer mais um pouquinho. Dimensão dela não muda muita coisa, só a 4011 que é um pouco menor, mas isso aí para a gente não vai afetar muita coisa. Router OS, licença, nível 5. 5 e 5, já é melhor do que o nível 4. Ah, beleza, e agora? Estou no nível 5. Para provedor não vai mudar nada, tá? Nível 4 ou nível 5 vai dar para você fazer o seu PPPoEzinho tranquilo, sem problema nenhum ali. Fica tranquilo, isso não vai te afetar. Vou ter que ter a licença 5 para ter 100 clientes, 200 clientes. Não, a licença 4 funciona também, tá? Router OS, todas elas igual. Vamos lá. Tamanho da memória RAM. Lembra da memória RAM? É a memória de trabalho, aquela memória que você, quando está desligado, a MikroTik desligado, não funciona. Quando liga, ela aciona e fica trabalhando. É aquela memória rápida, ou seja, para trabalho rápido. Muito boa para quem vai fazer roteamento, para quem vai fazer bridge, para quem vai fazer CGNAT, HTB, failover, tudo é trabalhado na memória RAM, tá? Quer dizer que eu preciso ter mais memória interna RAM, que é aquela storage, né? Que é a memória interna, a memória fixa, é melhor ter mais ela do que a RAM? Não, é melhor ter o inverso, tá? Por quê? Porque a storage, eu falei na outra MikroTik aqui, que é a memória para salvar as coisas dentro dela, ou seja, ela só vai gravar o sistema operacional, um backup, o log e só. A memória RAM não, é para trabalho. Então ela precisa, processador e memória RAM, abre o olho para olhar isso, tá bom? Bom, então ela tem a 2011, ela tem 128 MB de memória RAM. Percebe que a 450GR3 ela tinha 256 MB de RAM, metade do preço. Começa a perceber agora o que você pode usar. Ah, Roberto, mas aí então você orienta sempre usar 750GR3? Esse sempre eu não gosto de usar. Por que sempre eu não gosto de usar? Porque tudo depende da sua estrutura. Depende do que você tem aí. Eu posso mostrar um caso que a GR3 é muito importante e dê certo, como eu estou mostrando aqui, tem mais memória, tem mais processamento, tem mais frequência de processador, mais CPU. Não tem mais? Tem. E é mais barato. Beleza, então vou comprar ela. Não. Por quê? Porque se do outro lado você precisa de 10 portas giga, você precisa de uma 2011. Entendeu agora? Então, de repente, a 2011 você tem ela no rack, que a 750 você não tem. A 2011 você consegue encaixar ela no rack. Tá? Então, é muito relativo, tá? É muito relativo mesmo. Mas eu estou mostrando os detalhes da memória do CPU para você analisar quantidade de cliente, como é que vai fazer isso, tá? A gente vai conversar sobre isso lá na frente. Bom, 128 de memória RAM, detalhe importante, preste atenção aí, ó. Eu acho muito legal isso. A 3011 perde para a GR3. Olha a memória RAM dela. A 3011 não, desculpa, a 3011, a 2011. A 2011 ela perde memória RAM para a GR3, ela tem 128 e a GR3 tem 256. Já a 3011 a gente tem 1 GB de memória RAM, tá? 1 GB, parece pouco, mas para trabalho, para rotear, é excelente. Se você quer fazer CGNAT, você quer fazer HTB, você quer fazer failover, a 3011 é top. Entende que a 2011 já começa a ficar para trás? No cenário de utilizar essas três, o Luiz colocou as três aí. No cenário de colocar as três, você já tem menos memória, menos processador, né?
Ih, rapaz, o negócio começa ruim. Menos frequência da CPU, né? Porque uma tem 1.4, a outra tem 600. Você já tem menos CPU, menos core, menos núcleo. Porque a 2011 tem um núcleo só. A 3011 já tem 2. Né? Se você não está com a grana para comprar a 4011, você pode pegar a 3011. Tá muito próximo. Mas vamos lá. Continuar aí. Agora vamos na 4011. Olha lá, memória RAM 1 GB também. Então, igualou com a 3011 aí. Então, a 3011 e a 4011, elas estão pau a pau, mesma frequência. Perde um pouquinho a 3011, lógico. Eles não iam lançar o mesmo produto nos dois, porque senão não fazia sentido mudar o nome do modelo, né? Então, ó, a 3011 você tem 2 processadores. A CPU, o Core, você tem 4 na 4011. Você tem aí 1 GB de memória RAM. Você tem aí, deixa eu ver aqui. Memória interna para salvar, mas isso aí não vai mudar muita coisa. Eu expliquei isso para vocês. 128 MB para salvar backup, log, essas coisas. A 4011 tem 512, mas também não vai mudar muita coisa para você não, tá? Isso não muda muito não. Fica ligado aí, tá? A temperatura das duas trabalha extremamente interessante você perceber isso, ó. A 3011 ela trabalha de menos 20 a 70. A 4011 trabalha de 40 a 70 e a 2011 de 40 a 60. Roberto, por que tem essa variação dessas três? Porque simplesmente às vezes é a caixa, o jeito que ela está sendo montado ali, o material da caixa dela, né? Ferro, não digo que é ferro fundido porque é muito pesado, mas aquele ferro grosso, o ferro que atrapalha um pouco mais o frio de passar, a forma da arquitetura dela de montagem é um pouco diferente, no qual ela dá um pré-aquecimento, ela dá uma aquecida, então veja como muda os detalhes. Tudo é analisado pela Microtik porque você precisa saber. Claro, aqui no Brasil não temos essa opção de ter assim, nós chegamos a menos 20 aqui, tá? Chegamos a menos 20, menos 30 graus. Mas essas Microtik precisam passar por esse teste, porque afinal de contas tem aí, sei lá, Canadá, Alasca, tudo são locais muito frios e ela precisa trabalhar, entendeu? Mas, de contrapartida, nós temos muito calor. Né? Quem está para o lado aí de Fortaleza, quem está para o lado Ceará, né? Aqui no Nordeste, Ceará, aqui, até o próprio Rio de Janeiro, né? Que a música já diz, né? Rio, 40 graus aí. São Paulo não, que São Paulo é aquela coisa. Tem hora que está dando 10 graus, como fez frio hoje por aí. E hoje deve estar fazendo, não sei como é que está lá, mas você tem que analisar. Ó, a 2011 ela só vai até 60 graus. A 3011 ela vai a 70, a 4011 também. Roberto, mas é 10 graus. 10 graus dentro de uma caixa faz diferença, meu amigo. Faz muita diferença. É muito mais rápido uma caixa e no Rio de Janeiro, lá com sol quente, chegar a 60 graus do que ela chegar a 70. Tá? Então, preste atenção nisso. Um detalhe importante que eu queria que vocês começassem a perceber aí. IPsec Hardware Acceleration. Isso é uma coisa importante que nós não temos nas versões 750, mas já começa a aparecer nas versões mais novas da 3011 em diante. 3011 a 4011. Por quê? A 2011 ela não tem acelerador de IPsec. O que é IPsec? É uma segurança que você cria, né, dentro de tunelamento. Quem trabalha com isso, né, conexão LTP, é isso mesmo, conexões desse tipo assim, você pode utilizar o IPsec, é uma segurança, é um ID que você coloca, uma numeração que você coloca, e aí você tem aceleração, você tem dentro do próprio hardware do equipamento, ele tem a aceleração do IPsec. A gente vai mostrar isso já no diagrama aqui. Sei que vocês estão falando muito desse diagrama aqui, mas vocês vão ver porque é importante, faz diferença isso, tá? Então, ó, presta atenção. Na 3011 e na 3011 é a do meio, tá? Para quem tá perdido aí, ó, essa do meio aqui, 3011 e na 4011, ela tem acelerador de IPsec. Mas eu não uso isso. Se não usa, esquece. Mas se vier a usar, a 2011 não tem esse acelerador. Vai ter que ser feito via software. Fazendo via software, o que acontece? Consome memória RAM. Nós já temos uma memória RAM de 128 MB, então você já está perdendo
na 2011 se você for subir tunelamento MPLS, essas coisas todinha, porque você vai usar muita memória, muito processador e ela não tem. Então já começa a aparecer a disparidade aí dessas aí, tá certo? Bom, descendo um pouquinho sobre detalhe, aqui vem a parte de conexão, né? Também é PoE, também tem um conector, a maioria delas, né? Todas três têm a mesma coisa. De 12, ó, a 4011 vai, a 4011 aqui do lado vai de 12 a 57 volts, a 3011 vai de 10 a 30 volts, você vai administrar isso aí. A 2011, claro, sempre que você tem menos CPU, né, menos memória, a tendência é ela consumir menos. Então, ela vai para de 8 a 30 volts. Tá? Mas isso não quer dizer que ela não consuma muito. Um detalhe muito importante que eu queria que vocês percebessem aqui, que a gente não dá valor. A gente não passa a dar valor. Isso aqui é importante. Vou dizer quando é que é importante isso aqui. Ó. Presta atenção nesse detalhe aqui. Ó. Máximo Power Consumo. Ou seja, o consumo médio dela, o consumo em média é 28 watts da 2011. Tá? Não sei se está pequeno para vocês ou dá para vocês verem aí, mas enfim, preste atenção nesses números. A 2011 ela consome 28 watts. A 3011 ela consome 30 watts, ou seja, 2 watts a mais, potência. Então vamos lá, 2 watts a mais. A 4011 ela consome 33 watts. Para que serve isso, Roberto? Serve o seguinte, você está usando a 2011, o cara chega lá, despluga o cabinho de força e mete uma 3011 ou uma 4011 e não sabe por que elas estão travando, não estão tendo performance. Simplesmente porque você não analisou a sua fonte. É muito detalhe, entendeu? Esse detalhe tem que se apegar, porque é esse detalhe que para no dia 25 de dezembro, no dia 31 de dezembro, no dia 1º, né? Aqueles dias que são feriado, final de semana, carnaval, que você está descansando, pegar uma escada para subir no poste, porque parou alguma coisa. São esses detalhes. Tá? Você tem que se preocupar com temperatura, com o tipo de fonte, com a potência da fonte, se está batendo, se está casando, porque essas informações você tem. Então não faz sentido nenhum você fechar os olhos, trocar e esperar para ver se aquilo vai funcionar. Tá certo? Bom, mas vamos seguir. Chegando aqui agora, eu vou querer mostrar a vocês, eu não quero nem mostrar essa parte de diagrama da 2011. Luiz, me desculpe, mas eu não tenho aquela parte de processamento. E aí não me interessa mostrar a 2011. Eu queria mostrar uma coisa aqui a vocês, muito importante na 3011. Deixa eu pegar aqui. Onde é que tem aqui? Tá, vamos lá. Bloco de diagrama aqui. Pronto, agora a gente vai trabalhar aqui na 3011. Ó, RB 3011. Preste atenção que isso aqui é muito importante e vocês têm que entender essa parada aqui, como é que funciona. Tá bom? Bom, vamos lá. 10 portas giga, tá vendo aqui, ó? Giga. E uma porta SFP. SFP, para quem não sabe, é a porta de fibra. Ah, beleza. Só que tem um detalhe importante aqui que você tem que prestar atenção, tá? Você tem que prestar atenção que a porta giga de fibra, ela está interligada com o chipset da porta giga das últimas portas Ethernet aqui, ó, da 6 a 10. Tá, Roberto, eu estou ouvindo você falar isso, mas eu não estou entendendo que parada é essa. O que acontece é o seguinte, meus amigos, que eu quero que vocês entendam. Essa porta giga na CPU12 aqui só vai funcionar para essas daqui se a sua porta giga aqui estiver parada. Porque se ela estiver em funcionamento, olha o XOR, significa o quê? É uma ponte que ele está criando aqui, dizendo assim, olha, se você ativar essa porta de fibra, a CPU1 vai trabalhar com essa porta de fibra e ela não vai dar atenção a essa giga daqui, dessa porta daqui. Ou seja, as duas, no caso, as 10, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando a porta giga estiver ativa na 3011, a porta de fibra estiver ativa na 3011, perceba que da Ether 1 a Ether 10 vai ficar na CPU 0. Ou seja, você vai ter apenas uma CPU na 3011 trabalhando com as 10 portas giga fast, né? Que no caso fast não, gigabit, que é a Ethernet.
ou seja, as 10 portas de cabo de rede. Quando você tem a fibra rodando, você não tem os dois processadores trabalhando junto. Por quê? Você tem a porta de fibra lá matando as 5 portas ali, né? De 6 a 10, e ela vai trabalhar na CPU 0. O que isso quer dizer, Roberto? O que isso quer me explicar? Como é que tu quer me explicar isso aí? O que eu quero que você entenda é o seguinte. O que eu quero que você entenda é... O que acontece é, você compra essa MikroTik achando que você vai ter 2 núcleos trabalhando sempre. E aí você mete aquele cabinho de rede, aquela fibra na entrada ali, com o seu link, e achando que está abafando. Mas quando você vai olhar a CPU da 3011, ela sobe muito. E você não sabe por quê. Porque quando você meteu o link na fibra ali, você alojou praticamente a CPU1 na porta de fibra. Está escrito aí no diagrama, eu mostrei a vocês. Então, ele pega aquelas outras portas ali da 6 a 10 e desloca para a CPU 0. Só que a CPU 0 já está trabalhando com a ETA 1, a ETA 2, a ETA 3, a ETA 4, a ETA 5. Está entendendo isso? Então, ela começa a trabalhar em cima dessas portas. E aí, meus amigos, vocês começam a perceber a CPU subir. Aí vocês dizem assim, porra, está subindo demais a CPU e eu não sei porquê. Tem 2 processadores, 2 cores e eu não consigo... 2 núcleos no caso, né? CPU 0 e CPU 1. E eu não consigo fazer isso balancear, porque automaticamente ela tem esse diagrama. Tá? E eu queria mostrar uma coisa mais interessante para vocês aqui. Todas as portas no São Giga, eu quero quebrar um paradigma de algumas pessoas, que eu acho que algumas pessoas podem se assustar com o que eu vou dizer aqui agora. Testes e resultados. Olha aqui, ó. Dependendo da quantidade, do tamanho do pacote, tá? Isso aqui foram testes feitos pela MikroTik. Preste atenção nisso aqui, ó. Pacotes muito pequenos, você consegue chegar a 700 MB nessa MikroTik. Pacotes medianos, você consegue chegar a... Cadê aqui? 3,84 MB. 3.000, né, no caso. E aqui, pacotes grandes, você consegue chegar a 3.9. O que isso quer dizer, Roberto? Vamos traduzir isso aqui, o que eu estou dizendo aqui, tá? Eu poderia ler mais coisas aqui, botando IPsec, aquela coisa toda, mas eu não vou avançar não, para não assustar muito vocês, que eu sei que eu estou falando muito de número aqui, muito de tabela, e tem ninguém que pode estar perdido aí, tá? O que eu quero dizer com isso? Pacotes muito grandes. Onde a gente usa pacotes muito grandes? FTTH, Fiber to the Home, ou seja, fibra até a casa do cliente. Né? FTTB, Fiber to the Backbone, ou seja, fibra no backbone. São normalmente tráfegos altos. Você pode aumentar a quantidade de pacote, pode aumentar o tamanho do pacote. Então você vai ter tráfegos altos, muito mais fácil de trafegar pela MikroTik, certo? Luiz está dizendo que está atrapalhando um pouco a minha imagem aí. Deixa eu diminuir. Certo, Luiz. Beleza, meu filho. Vou tirar agora aqui. Vou ficar menorzinho aqui para facilitar. Beleza? Pronto, acho que agora já dá. Então assim, ó, o que eu quero que vocês entendam é um byte grande, ou seja, tráfego de dados maior, pacotes maiores, normalmente a gente usa no FTTH, né, na fibra. Por quê? Porque num cabo de rede você não consegue, no Wi-Fi nem fale. Se você chegar naquele MTU ali, aumentar demais ali, é bronca. Por quê? Você começa a travar a sua rede, porque o pacote é muito grande para ser trafegado, aquela coisa toda. Quando começa a ficar mediano, ele começa a perder tráfego de dados. Está vendo aqui? Ó? Até 64 bytes, ele começa a ficar até 783 megas. Então, isso é importante você analisar também. Tá? Aonde você está encaixando essa MikroTik. Veja que eu já lhe dei aqui 1 bilhão de informações aqui para vocês analisarem. Então, até um provedor, uma vez conversando comigo sobre isso, ele falou o seguinte: Roberto, grava isso em vídeo para mim ou em áudio, porque tudo que você falou do meio para trás eu já não me lembro mais. Então essa live vai ficar gravada para você rever essas coisas. Sempre veja ela, porque são muitos dados a ser analisados. E eu estou falando da 3011. Vamos dar uma analisada nesses dados da 4011 para a gente ver se mudou alguma coisa. Cadê a danada aqui que eu não estou vendo mais ela aqui? Aqui, ó. Vamos puxar a 4011 aqui. 4011. Vamos ver. Vamos dar uma olhada na parte de... vamos dar uma olhada na parte de... Cadê? Diagrama, para ver se eu preciso mostrar alguma coisa a vocês diferenciado. Olha só aqui, ó.
Aqui não tem solução a 4011. 4011, um núcleo só, 1.4, não tem o que fazer. Se você liga a porta, tem um detalhe aqui na 4011 que é muito legal. SFP+. Esse SFP+, significa o quê? Significa que você tem uma porta de até 10 GB na fibra, tá? Na fibra. E as portas Gigabit da Ethernet, ela trabalha com 2.5 GB. Isso quer dizer o quê? Mudou o processador, mudou o core, ele consegue trabalhar com bandas maiores. Mas nem assim você começa a perceber que o diagrama das 10 portas, ela não tem mais aquela função de distribuição da porta 10 GB. Por quê? Porque o processador ele tem uma entrada exclusiva para a porta 10 GB. Tá? Só funciona a porta 10 GB nesse processador. Então, se você ligar alguma coisa nessa porta 10 GB, não vai mudar nada nas outras portas que vão trabalhar 2.5 GHz. Tá? Ah, Roberto, então quer dizer que uma 4011 mais, ou seja, a SFP+, eu consigo botar 10 GB naquela porta de fibra? Sim, ele está dizendo exatamente isso. Dependendo do modelo, claro, né? Mas a gente está vendo um modelo aí que ele está dizendo que sim. E aí ele continua com o chipset RTL 8367, que é o chipset que atende a Realtek, né? Que é líder no mercado, Gigabit, que atende as portas aqui. Esse chipset de entrada aqui, galera, só para vocês entenderem, é um chipzinho normal, tá? RTL 8367. O que é esse chipsetzinho para vocês ficarem... É legal fazer isso. RTL 8367. Faz isso para vocês conhecerem, cara, é importante. Olha ele aqui, ó. Olha o chipset que controla aqui, ó. Chipset, R$19 essa pecinha custa. Tá? Tô vendo até o preço dele aqui, ó. Tá em dólar aqui, olha aqui, ó. Chipset RTL 8367, tá? Que chipset é esse? Serve para quê? Serve para você controlar as portas entrando e saindo, controlando as portas Ethernet. É muito legal, né? A gente descobrir essas coisas, a gente só vê número, nome, mas nunca viu na realidade. Agora eu estou mostrando para vocês ele aqui, tá? Estou mostrando na realidade ele aqui para vocês conhecerem ele aqui, ó. Tem dois carinha desse aqui, Realtek, né? Tem dois carinha desse aqui dentro da 4011 para controlar as 10 portas, tá certo? E aí ele entra na CPU, né? Já vem processado. O que ele serve para quê? Ele serve como um switch. Na verdade, ele serve como um switch. Ele tem uma entrada e saída de 2.5 GB aqui, que trabalha junto com o processador, mas aí ele distribui nas portas lá em cima, tá? Aí o Didi fez uma pergunta muito interessante. Gostei, Didi, da sua pergunta. Então não é interessante usar, não vale a pena usar a SFP da porta 3011? Depende, Didi. Se for necessário, vale. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro, ela não dá 10 GB. Segundo, quando você liga, ela mata um núcleo daquele processador. Então, se você já tem uma MikroTik que está trabalhando com processamento alto, veja a minha resposta, tá? Se você já tem uma MikroTik que está trabalhando no processamento alto, e aí você diz assim, então eu vou usar aquela porta SFP para resolver o problema dela, pelo diagrama a gente vê que não, você vai piorar. Por quê? Porque na hora que você bota tráfego nela, ela mata um processador e joga os dois para o outro lado. Então o que acontece? Você vai ficar superlotado e vai piorar mais ainda. Tá? Então tudo depende de. Agora, se você não tem um consumo alto, mas você tem um link chegando numa fibra ótica, que está passando por um conversor e você quer ligar direto da sua MikroTik, mas está lá seu processador tranquilo, faça que vai funcionar. Tá? Vai funcionar. O que eu quero que você entenda é como é que a estrutura funciona. Por que quando você liga aquela porta de fibra ali, que você vai olhar os dois processamentos lá, os dois processadores trabalhando, você vê que um está trabalhando mais que o outro. Exatamente por isso. Por quê? Porque você separa, deixa a parte Ethernet no processador do CPU 0, como a gente fez, e traz a fibra para a CPU 1, né? Fica trabalhando na fibra ali. Já aqui não. Aqui o que ele faz? Aqui ele joga um processador, uma CPU AL21400, né? Que ela faz o quê? Ele consegue administrar o 10 GB. Veja que potência esse cara tem. É um só, com um núcleo só. E aí, desculpa, com o núcleo não. É porque ele está mal desenhado. É uma CPU só,
com 4 núcleos, tá? E aí nesses 4 núcleos ele consegue fazer o quê? Ele consegue administrar 10 GB numa porta e consegue administrar as 10 portas. Mas vamos continuar aqui para vocês entenderem o que eu quero falar mais para frente. Então a voz está indo embora, já 1 hora e tanto só dessa livezinha aí. Voltando aqui, vamos falar agora sobre testes e resultados. Olha como as coisas mudam para essa MikroTik aqui, tá? Não estou querendo dizer que ela é melhor, tá? O Didi colocou ali, eu fico muito preocupado com isso. Eu não estou defendendo a 40. Claro, é muito fácil defender as maiores. Então, não tenho que defender, tipo, essa daqui é melhor do que aquela, é igual aquela coisa. É você matar uma barata. Então, você é muito maior do que ela. Então, a tendência é que você vá lá e mate. Ela é muito difícil ela vir matar você. É muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil. Então, é muito fácil falar das maiores e dizer que ela é melhor do que as menores. Mas o que eu quero que entre, que fique no sentimento de vocês, é que as menores têm sua colocação, têm seus locais. Eu falei da 750 GR3, eu falei da 750 R2 no início. Então, assim, cada coisa tem o seu. O que precisa ser visto por você é o seguinte: você precisa entender que para cada MikroTik existe um momento. Vou dar um exemplo para você aqui, bem simples, aqui, aproveitando o Didi. Vou entrar no Mercado Livre, só para você ver aqui, na cara de pau aqui, ó, MikroTik 750 GR3, já está aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, ao vivo aqui na hora para a gente ver essa parada aqui. Vamos ver se tem alguma GR3. Pronto, aqui, ó. Deixa eu ver, GR3, R$443, tá? Agora vamos fazer o seguinte, R$443. Agora vamos entrar aqui e olhar uma 4011. R$443. R$443. Olha a 4011 aqui. A mais barata que você acha aqui. R$1.700. Agora pensa, Didi. Você está montando um provedor via rádio ou via cabo de rede. Precisa comprar todo o material porque você não tem nada na rua. É muito melhor você comprar uma MikroTik de R$440 ou é melhor você investir logo em R$1.700 e não ter dinheiro para aumentar a sua rede na rua? Entende agora que cada caso é um caso? Cada caso encaixa-se no caso. Agora, se você tem uma graninha, comprou lá sua máquina de fusão de fibra, comprou sua LT, comprou algumas ONU, vai precisar trabalhar em giga, não dá para você comprar qualquer MikroTik. Você tem um link, você conseguiu um link, grande para vender bandas altas. Você tem a visão de vender muito, né? Porque o nosso Brasil tem dimensões continentais. Eu hoje mesmo já conversei com provedores lá em cima que estão sonhando com o dia que vai chegar a Starlink lá né? Do nosso amigo lá, Elon Musk, né? Lá do nosso amigo lá que está instalando agora lá em Manaus, está chegando, entendeu? O cara está esperando, essa semana está chegando o link dele para ele conseguir vender 1 mega, dividir para todo mundo. Então eu peguei hoje provedor que está trabalhando com 600k. O cara vende 600k, por exemplo, 700k, o cara vende a R$800 lá. Olha que escassez. Você entende? Então, eu chegar para o cara e dizer a ele que ele use uma 4011, uma 1036, uma 1072, eu estou matando o cara. Ele precisa comprar link. O link dele lá não vai chegar barato o satélite. Entendeu? É R$2, se eu não me engano, ele falou lá, R$2 para instalar. Fora a mensalidade que não é barato. Aí eu falo para essa galera que está lá. Daqui a pouco eu estou conversando com um cara que está no centro da cidade de São Paulo, de Salvador, de Fortaleza, de Recife, né, do Rio. Estou falando algumas cidades assim, mas tem outras grandes também, né? E aí o cara tem fácil, o cara tem 1 giga para botar dentro da empresa dele. Então a gente tem que analisar qual é a melhor performance para cada um. O que é melhor para cada um? Entendeu? O que é melhor para você? O que é melhor para o seu provedor? Então, eu estou mostrando essas regras aqui, tá? Mas vamos seguir aqui. Falando a mesma coisa que a gente viu lá, olha aqui, ó. Nós temos aqui modelo para a quantidade de pacote maior, trafega 9 mega, 9.000, né? Mega, no caso 9 GB. Para um pacote intermediário, 9 também. E engraçado, para um pacote pequeno, 2 GB. Perceba que na 3011 era diferente, ele trafegava mais, né?
ele trafegava muito também no 64, a diferença era pouco. Percebe que nessa daí ela já dá uma diferença maior, ou seja, ela já consegue chegar a 10 GB, próximo 10 GB ali, 9.7, né? Fazendo uma bridge ali, ó, fast, pet, aquela coisa toda. Você já tem tráfegos maiores de dados a pacotes maiores. Claro, você está passando fibra. E aí você me pergunta, Roberto, eu vou lançar fibra na rua, eu vou vender banda. Qual microtik que eu uso? Você não pode entrar numa GR3 dependendo da banda. Por quê? Porque ela não vai suportar. Os testes dizem isso. Você vai trabalhar com microtik que só chega a 300 MB, 400 MB, 700 estourando. Como é que você vai passar a banda giga? Ah, Roberto, mas ela não diz que é giga, mas na hora de passar pacote, ele mostra qual é o resultado ali. Aí você tem que passar para uma maior. Entendeu? Então, você tem que analisar tudo isso. Tá? Você tem que analisar tudo isso aí para ver. Bom, o Adriano fez uma pergunta. Você já testou a MikroTik 5009? Não, nunca testei não, Adriano. Não vou mentir para você não. Nunca parei para testar essa não. Mas você pode fazer tudo que eu fiz aqui e tirar suas análises aí em cima disso. Tá? Bom, voltando aqui. Vamos voltar aqui. Vou fechar o chipset aqui que a gente já viu. Acho que deu para ficar bem claro, né? A 2011, a 3011, a 4011. Então quer dizer que não usa a 2011? Não, cara, depende. Depende de onde você vai usar. Se você vai botar no rack, que sofre um pouco de falta de energia, você não pode botar um MikroTik que consome muito. Você não precisa de muita banda, você pode botar lá. Você pode colocar ela em bridge. Vou colocar ela em bridge aqui só para passar, mas a concentradora é outra. Então você pode colocar um outro lá. Entendeu? Você pode colocar uma 2011. Então são vários cenários. Eu não quero influenciar você a comprar mais caro aqui, comprar a maior. Eu quero sim que você entenda qual a melhor situação para o seu cenário. Tá? Você vai ver que depois dessas análises que eu fiz aqui, quando você fizer a primeira compra que você fizer, você vai ver que você vai se dar bem. Porque você está analisando temperatura, você está analisando potência, consumo, você está analisando tráfego de dados, você está analisando quantidade de CPU, quantidade de memória. Cara, são muitas variáveis que você está botando em jogo que você vai mais certeiro no seu teste, no MikroTik que você quer utilizar. E para que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma MikroTik tem que passar pelo menos um tempo no teu provedor para te dar uma grana, né? Para te dar um retorno legal, para que quando ela comece a topar, você já saiba qual que vai usar, por qual motivo. Essa aqui está topando. Por que ela está topando? Ela está topando o quê? Ela está topando processamento, ela está topando memória, está topando temperatura, está topando até o conector, a alimentação. Então, tudo isso você tem que pensar. Para não acontecer aquele caso que aconteceu lá no início, né? Que eu falei que o cara trocou uma MikroTik pela outra e não sabia que o que estava travando na torre era a temperatura. Ele teve que gastar o dinheiro, porque a MikroTik hoje não está barato, né? Uma 912, a 922, não está barato, e ele trocando MikroTik não resolvia, travava. Em determinado momento, o Roberto trava, eu não sei o que fazer, entendeu? Aí o nosso amigo fez assim, ó, Eduardo disse, GR3 não segura link de 1 GB, Iguatu, Ceará, não é confiável, tá? Não é confiável pelos testes que a própria MikroTik fez aqui. A gente olhou isso aqui antes de mexer. Vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Deixa eu só responder o amigo aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Hardware. Já vi a 4011, né? Então agora a gente vai partir para ver outra. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. 4011. Deixa eu pegar a 750 GR3 aqui que ele falou. Para a gente olhar o gráfico dela, que essa daí eu não fiz. 5 portas giga. Essa aqui, ó. Tá aqui, ó. 750 GR3. Vamos analisar ela aqui, ó. Vem aqui, ó. Teste e resultado. Tá? Olha lá. Pacotes pequenos, ela passa em trabalho 532 mega, tá? Se você criar 25 bridge, ou seja, 25 conexões em bridge, ela cai para 89 mega. Parece mentira, não parece? Mas é verdade. Aí você diz assim, tá, e em mega aqui, como é que fica? 688. É muito complicado, é como o Luiz está dizendo aí, é muito complicado essa GR3 dar 1 GB. Entendeu agora que é importante? Você chega lá no fornecedor, ele não tem essas informações específicas que tem aqui. Ele vai dizer assim, ó, são 5 portas giga, tu sai de lá com tua MikroTik debaixo do braço, feliz da vida, porque tu saiu com a porta giga ali. Aí quando tu joga na rede não tem aquela
aquela resposta que tu queria, e aí o que que acontece? Gastou dinheiro com ela, vai ter que gastar de novo para comprar outra. Então pensem nisso, tá, galera? Não estou dizendo que ela é ruim, mas para você chegar a trabalhar em cima de 1 GB, ela fica muito complicado, tá? Muito complicado. Principalmente se você já tiver com pacotes grandes, que aí a gente está falando de fibra, tá? Se você tiver em fibra, a GR3 não é indicada. Tá na cara aqui, pelo gráfico dela aqui, ele diz logo, ó, não é indicado, ó, mega, tá vendo? Não é indicado. Tá bom? Ah, passa mais. Não é indicado. É muito complicado. Tá bom? Espero ter respondido, que você tenha entendido aí essa resposta aí. Bom, galera, eu fiquei de ver aqui. Qual foi a que eu fiquei de ver aqui? Foi a 2119. Nunca trabalhei com a 2119, mas a gente pode analisar. A 2119, ou melhor, a 2116, desculpa, a 2116 e a 1036, né? Deixa eu ver se eu consigo achar a 2116 aqui. Olha a 5009 aqui, ó, RB nova, 5009. Tem que ver se ela é boa. Pelo jeito, pelo visto, ela é. Viu? Deixa eu dar uma passadinha nela rápida aqui para responder o amigo que perguntou ali sobre ela. Mas vamos dar uma olhada aqui. Ela é nova, né? Dá uma olhada aqui, ó. Tá tudo aqui, cara. Tá tudo aqui, tá? Ela tem quatro processadores, ela já é 64 bit, placa 64 bit, tá? Então isso já é interessante. Olha lá, ó. Tem, cadê aqui? A CPU dela é automática, ela pode trabalhar de 350 a 1400. Normalmente quem faz isso é placa-mãe, né, de computador. Mas essa daqui já está fazendo, ó. Ela já altera, dependendo da necessidade, ela aumenta. E para que isso, trabalhar de 350 até 1400? Porque é importante você ter essa diminuição da frequência para ter menor consumo de energia, tá? E para ter melhor performance também. Então, se não tem necessidade de trabalhar no máximo, no limite, reduz um pouco, ela tem uma durabilidade maior, entendeu? Aí vamos lá, ó. 1 GB de memória RAM, dentro do aceitável, 1 GB de memória interna, não sei para que isso, não tem interesse, isso aí para a gente não muda muito. E só, ela tem 3 entradas aqui, ó, tá vendo? 3 entradas de alimentação, ela tem uma normal, e uma PoE, né? Em 2 pinos, né? Terminal. Ela trabalha de 24 a 57 volts. Consumo de 150 watts. Consome direitinho, viu? E foi um amigo que perguntou sobre essa daí. Foi o Adriano, a 5009. Consome direitinho. Tem que ter uma fonte boa, uma bateria boa para segurar essa garota aí. Tá certo? Vamos dar uma olhada na performance dela nos testes de resultado. O teste de resultado dela é excelente, né? Então assim, ó, se você analisar, para pequenos pacotes ela tem 3 GB, 3.1, pacotes intermediários ela chega a 9 e grandes pacotes ela também consegue segurar 9. Então já é uma MikroTik já mais parruda, né? Já mais puxada. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora. Deixa eu pegar agora Deixa eu tentar achar aqui agora, porque eu queria achar outra para poder a gente falar sobre ela. Cadê? Deixa eu tentar achar. Foi a 20. Meu Deus, a cabeça hoje tá o bicho, para estar pensando nesse negócio. Cadê? A 2116. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Uma aguinha aqui que o bicho tá pegando. 2116, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui a gente já está falando de MikroTiks mais avançada, né? O Eduardo botou, ó, estou trabalhando com rede metro e com duas GR3 para 150 clientes. Vou mudar para uma 4011. Depois dessa excelente explicação. Obrigado, Eduardo. Beleza. Olha lá, ó, 2116. A gente já está falando aqui de MikroTiks mais elevadas, né? Como assim mais elevadas? Já top de linha, né? A CCR 10, a 1032, a 1072, a 1016, a CCR 2116. Então a gente já está falando de coisas
de alta performance, né? Que a gente já trabalha aí, ó. Pra você ter uma ideia, ó, 64 bits, tá vendo aqui? 64 bits. Ela já tem 16 núcleos, então ela se compara à CCR 1016, né? Ela tem uma CPU de 2 MHz, 2000 MHz, tá? Então a gente já está falando nível de licença nível 6. Ela tem memória RAM 16 GB, então a gente já não está falando. Olha, a gente chegou começando aqui falando de 128 MB, 256, né? 1 GB, a gente está falando agora de 16 GB, tá? Vamos fazer esse comparativo? Vamos fazer esse comparativo. Eu vou continuar fazendo esse comparativo separado aqui. Você falou da 10. Vamos analisar em relação a 1016, foi que você falou? A 1036. Aí eu acho que não vai. Vai dar bronca, porque se eu botar a 1036 aqui, a 1036 aqui, obviamente a 1036 aparentemente ela deve ser mais. Eu vou pegar até a mais safadinha, tá? Deixa eu ver aqui, ó. É a 12G4S. Vou pegar a mais safadinha para a gente ter uma referência aqui das duas. Mas eu acho que a 1036 ela tem mais potência ainda do que essa 2116. Vamos dar uma olhada para ver. Vamos analisar. Melhor, vamos analisar que a gente vai ver cada uma, né? A gente encerra com essas duas aqui, mas é bom porque a gente dá uma olhada legal sobre isso. Bom, vamos lá. Arquitetura 64, a 2116, a arquitetura 64. A 1036, arquitetura Tile, ou seja, ela ainda não é 64, tá? A 2116, ela é 64, porque a 1036, ela não é 64 bits. É uma versão mais antiga, né? É uma arquitetura mais antiga, então não tinha ainda essa velocidade toda, aquela coisa toda. CPU, ela tem a 2116, tem 16 processadores, a outra tem... A 1036 tem 36 núcleos, 36 cores, tá? Só que aí ela perde aonde? A 2116 tem 2 GB de frequência aqui, ó, de cada CPU. Aqui ele tem 1.2, aí já perde um pouco. Isso se deve muito ao problema de arquitetura antiga, tá? A frequência também cai um pouco. Você vê, a de cá, a 2116, a gente já tem 2 GB, né? 2000 MHz, né? De frequência, ou seja, a arquitetura de 64 bits já dá condições desse processador trabalhar nessa potência toda, entendeu? Então, e o de cá não, a arquitetura é diferente, então já diminui um pouco a velocidade de trabalho do processador. Mesmo que você bota um processador bom, a placa em si não ajuda. Tá? Quando a gente fala de arquitetura. Vamos lá. RouterOS versão 6, RouterOS versão 6. Memória RAM 16 GB da 2116. Memória RAM da 1036, 4 GB. Então, perceba, eu comecei aqui falando das duas, não sei se vocês perceberam, eu comecei indagando dizendo assim, cara, a gente está falando de uma 1036, como é que eu vou falar de uma 2116? Eu já vi detalhes importantíssimos. 2116, ela é 64 bits, ela tem 2000 MHz de frequência, ou seja, 2 GB de frequência. A outra ela tem 1.2 de frequência, ela não é 64 bits, é isso aí. Aí agora, memória RAM, 16 GB na 2116 contra 4 GB na 1036. Então a gente começa a perder, a gente só está ganhando em número de core, né? Número de núcleos no processador. Isso é importante? Muito importante. Mas as outras coisas também. De repente você compra uma 1036 e você fica sobrando processador e faltando memória. Pode acontecer isso, tá? E veja, quando a gente fala aqui de preço, se você olhar a sugestão que a MikroTik dá, 995 para uma, $1.000, tá vendo? $1.000 para a 1036. Então, ela está muito próxima uma da outra. Mas a 2116, por ser uma arquitetura modificada, ela tem mais coisas, ela tem mais utensílios, mais ferramentas para trabalhar, né? Olha, uma coisa aqui que não vai influenciar, que hoje vocês não caem mais nisso. Storage size, ou seja, memória interna de salvamento, aquela memória fixa, né?
aquela que quando você desliga continua salvando, onde fica o sistema operacional, backup. A 2116 só tem 128 MB. Beleza. A 1036 tem 1 GB. Oh, isso salvou meu provedor. Não vai dar em nada, tá? Você não usa tudo isso, então isso aí para você não é referência. Portanto, continua na frente a 2116 em relação a isso, tá? Vamos pensar agora. Temperatura menos 20 a 60 graus, as duas a mesma coisa. Preço sugerido, tá? Praticamente colado um no outro ali, 995 e 1.095 dólares, né? Que no caso ele sugere isso. Então a gente tem que ver quanto chega essas duas no Brasil. Detalhe, a 2116 é recente, tá? Então toma muito cuidado porque esse preço sugerido é lá fora. Aqui a gente sabe que a história é outra. Como ela é recente, se a procura for muito grande, no Brasil tem essas coisas, né? Infelizmente. Tá bom? Número de entradas aí, duas também na 1036. Potência, 60 watts. 60 watts também. Desculpa. Não, a 2116 ela tem 83 watts de potência, tá? E a outra 1036 tem 60, por também não ser arquitetura 64 bits, né? Aquela coisa. Por mais que ela tenha muito processador, ela não consegue botar para funcionar a 1036, tá? Então veja que a 1036, a minha visão, ela perde um pouco em relação a 2116, tá? Em relação a 2116 em algumas coisas. Eu só vi ela ganhar praticamente aqui em número de core, em número de processador. Mas a 2116 vem numa pegada mais recente, mais moderna. Então a gente não tem a de 64 bits na 1036, enfim. Pelo menos é que eu estou analisando aqui. Vamos dar uma analisada nos gráficos dela de especificação aqui. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui para a gente ampliar o negócio para enxergar melhor aqui. Teste de resultado dela, olha aqui, ó, para 64 bits, ela está dando, ela chega a dar 16 GB, tá? Ela diz que dá 16 GB, 2116, tá? Quando é intermediária, ela chega a 37. E quando o pacote é muito grande, ela chega a 38 GB. Claro que isso aí são testes feitos apenas com uma bridge, né? Ou sem nenhuma bridge, ó, sem nenhuma bridge. Tá? Com 25 bridge, né? 25 regras de bridge, o que acontece? Ela cai para 32, mesmo assim é uma coisa muito interessante. Ó, e aqui ela chega a isso. Então, tá beleza. A 2116 ainda está numa performance muito boa. Gostei dela. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em relação a 1036. E depois eu vou dar minhas opiniões com relação a cada uma no final. Olha aqui, ó. Aqui eu só consigo chegar a pequenos pacotes, 14 mil, tá? 15 mil com pacotes intermediários e 15 mil com pacotes maiores, na fibra no caso, né? Aí 25 bridges da mesma forma que as outras, porque eles fazem a mesma coisa, 15 mil pacotes, né? 15 mil também aqui e 2 mil aqui. Tá? Então veja que mesmo tendo mais processadores, mais núcleo, a 1036 ela não bate a 2116 se a gente estiver falando em memória RAM, se a gente estiver falando em velocidade da placa na arquitetura, que ela é 64 bits, a 1036 não é, tá? Se a gente estiver falando em tráfego de pacotes de dados aí, a 2116 ela quase que dobra, a gente está vendo os testes da própria MikroTik aqui. Tá? É muito interessante isso. Vamos dar uma olhada só para a gente fechar, vamos dar uma olhada na 2116, como é que está a questão cadê? Do diagrama dela de bloco. Tá? É muito importante a gente analisar isso também, para a gente ver, ó, já é bem diferente, cara. Vê como a coisa funciona diferente. Olha só, vamos lá. O que acontece aqui? Porta SFP mais de 1 a 4. Ou seja, ele já está dizendo que é SFP mais, ela tem 10 GB de 1 a 4. Olha lá. Full duplex, tá? O que quer dizer full duplex? 10 e 10. Indo e vindo. Download e upload. Tá? Aí ela já entra aqui no super chip. Né? É um chip 98DX3255, que a gente não faz a menor ideia o que ele faz. E trabalha full duplex 10 GB aqui, ó, indo direto para a CPU. Tá?
Então aqui, ó, também temos 4 portas gigabits Ethernet, também, só que ela é de 1 GB, né? 5 a 8 de 1 GB e 9 a 12 de 1 GB também, tá? Então aqui, ó, Ethernet de 13 aqui, ó, ela é gigabit, tá? Full duplex, aqui, ó, 1 GB. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa importante aqui. 2 fontes integradas, Dual PSU. O que quer dizer isso aqui, 2 fontes integradas? Presta atenção em todo o diagrama, porque isso faz diferença para você comprar. Ou seja, você tem entrada de 100 a 240 volts com 2 fontes. 2 alimentações separadas. Se você quiser botar 2 alimentações, ela continua trabalhando sem parar. Veja que ela está informando isso aqui, ó. 4 fan. Fan significa aquele cooler, aquele ventiladorzinho que tem. Então ele tem 4 fan ligado também ao grande processador aqui, tá? E é isso que a gente tem nessa de 2116, a arquitetura dela. Talvez por esse formato de desenho é que ela consegue chegar a 64 bits de tráfego. Quando eu falo 64 bits, é o tráfego dentro dela. Ela trabalhando, mandando a informação de um chipset para outro aqui, ó, de um chip para outro. Daqui, ó, do controle do fan, do controle da porta. Então, isso, 64 bits, é alta velocidade dentro da própria placa. Então, isso facilita o processamento dela. Tá certo? Galera, são 10h40. Eu espero que tenha ajudado vocês. E aí, para fechar, eu vou deixar aqui para vocês o que eu queria. Eu vou até acrescentar a 2116 aqui. Eu queria deixar para o final, que eu falei isso para vocês, e a 1036, tá? O que acontece? Eu, Roberto, aconselharia, isso é um conselho que eu estou dando, tá? Roberto, quer dizer que é palavra de rei? Não, não é palavra de rei. É um conselho que eu estou dando a você, tá? 750 R2 apenas para redes com cabo, né? Ethernet e rádio. Banda baixa. Como assim, Roberto? Você está começando seu provedor até uns 100/150 clientes ali, 10 mega, né? Porque a gente sabe que rádio não passa muita coisa. Até uns 50 mega ali, dá para segurar com esse 750 R2. A GR3 você já consegue fazer a mesma coisa, porém você já consegue colocar ela com um pouquinho mais de cliente, tá? Isso aqui são informações minhas, tá? Que eu já trabalho, eu trabalho com essas microtics, então eu sei mais ou menos a ideia dela. Eu não trabalho com a 2011, eu só gosto de usar a 2011 como bridge, tá? Eu só uso ela como bridge. Por que eu só uso ela como bridge? Porque se eu botar ela para processar, você viu que ela tem um processador ruim. Então, eu coloco a 3011, aí sim, a 3011 eu já começo a trabalhar com bandas maiores e mais clientes. Ali uns 400 clientes, 500 clientes, nessa faixa eu consigo trabalhar ainda na minha empresa lá com banda de 50 mega, 100 mega, tá? E aí, passou disso, chegou lá seus 700 clientes, 1000 clientes ali, /1000, né? Bandas maiores, obviamente, se está aumentando sua banda aí, aquela coisa toda, entra para uma 4011. Mas se eu tiver um provedor de rádio que eu atenda no sítio e está chegando lá seus 700 clientes, eu vou para uma 4011? É interessante você ir para uma 4011. Por mais que não seja tão necessário uma 3011 atenda. Mas a 4011 você vai ter uma liberdade. Olha, você tem 700 clientes, você tem um faturamento para conseguir comprar uma 4011, entendeu? E aí aqui eu já falo de grandes provedores, né? Onde você já tem que pensar em grandes provedores, onde você já tem uma quantidade grande de clientes, já está trabalhando talvez em várias cidades ou em vários bairros, já tem uma quantidade maior. Daí para cima agora eu só aconselho o Huawei, Cisco, essa coisa toda, entendeu? Quando chega nessa fase do 1036, 2116, você já tem que ter um MPLS, um SPF, um BGP, você já vai ter seu bloco de IP interno, a coisa já funciona nesse formato. Tá certo? Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje. Espero que eu tenha ajudado com algumas informações aí, que tenha acrescentado no provedor de vocês, tenha acrescentado na vida de vocês, para que vocês possam cada vez mais trabalhar com
com mais tranquilidade, né? Comprando um produto, você sabe que vai atender sem problema nenhum, tá bom? Pessoal, por hoje eu vou ficando aqui. Essa live vai ficar disponível até quinta-feira que vem. Depois ela entra para os membros, tá? Pessoal que é membro aí, se você pensa em ser membro e assistir todas as lives, clica nesse botão aí de membro, tá certo? Para que você assista as lives que já passaram e as próximas que vão vir. Digamos que você não teve tempo, aquela coisa toda, eita, perdi a live, e agora? Na comunidade de membro lá, você consegue ver todas as lives lá e tirar dúvida comigo lá dentro. Basta você escrever lá e eu respondo para você sem problema nenhum. Tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até uma hora dessa. Espero vocês na semana que vem, às 9 horas da noite, na quinta-feira. Tá bom, galera? Valeu e até quinta-feira que vem. Que Papai do Céu abençoe o provedor de vocês aí, que tenha muita instalação essa semana e pouco cancelamento. Tá bom? Bom trabalho para vocês aí e boa noite a todos.